pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para o mesmo lugar. Eu sou a Cintia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com impacto social, ambiental e de governança. E a gente faz isso através de 4 motores de aceleração: gestão, growth, finanças e recursos humanos. Por falar em recursos humanos, hoje a gente vai trazer um tema que move grande parte das empresas brasileiras, que é o tema de empresas familiares. Então, a gente vai tratar dos desafios que essas empresas passam no seu dia a dia. Eu não sei se você sabe, mas 90% dos empregos no Brasil são gerados por empresas familiares, e por isso que é importante a gente conversar e explanar um pouco sobre os desafios de sucessão, de conflitos, de profissionalização, de inovação que essas empresas sofrem. Para essa conversa, eu tenho a honra aqui de receber 2 mulheres que são líderes em empresas familiares com segmentos completamente diferentes e que vão contar para a gente um pouco da sua história e também um pouco desses desafios que elas vivem no dia a dia. Então, estou recebendo aqui comigo Ellen Oliveira, 38 anos, mãe de 2 filhos, há 18 anos à frente do comercial da Top Fitness, sendo a voz e a cara da marca. Formada em jornalismo pela Estácio de Sá e pós-graduada em comunicação empresarial pela UFJF. Construiu uma trajetória marcada por empreendedorismo, comunicação e inspiração. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada. Que descrição bonita, né? Gostei. Estou recebendo aqui também Carolina Cruz, diretora financeira na Herculano, membro da 3ª geração de uma empresa com mais de 70 anos de história. Isso inclui ampla vivência em empresas familiares, gestão estratégica, gestão de negócios e pessoas. Experiência em consultoria de gestão em empresas de vários segmentos e tamanho. Conselheira consultiva certificada pela Board Academy, administradora de empresas formada pela UFJF, MBA em finanças pelo IBMEC e pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral. Apaixonada por empreendedorismo e histórias de empreendedores, já se aventurou em um podcast para contar essas histórias e desenvolver habilidade de comunicação e relacionamento. Além da gente ter a coincidência da Falcone, a gente também tem a coincidência do podcast. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada, Cíntia. Faltou falar em mãe de 2 filhos também, né? A Ellen falou, não falei. É imensidade, mas se você não quiser Falei, falar, você tem que falar. falar. Tem que falar que são as coisas mais importantes da vida inteira, né? Não é? É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Ó, vocês 2 têm em comum a liderança de empresas familiares, né? E mãe de 2 filhos. E mãe de 2 e outras cositas mais. Mas certamente o caminho, a trajetória que vocês trilharam até aqui foi diferente para cada uma. Então, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história. Então, vou pedir para a Carol contar um pouco da história da Herculano, da sua trajetória dentro da empresa e dos desafios que você foi vivendo ao longo dessa trajetória. Vamos lá, história grande. Bom, a Herculano começou, né? A gente tem um marco histórico lá em 1948. Foi quando meu avô comprou o primeiro caminhão inteiro. Essa história é engraçada porque ele tinha 1/3 do caminhão, meio caminhão. E aí, em 1948, ele teve o primeiro caminhão inteiro. A gente tem esse caminhão até hoje lá, guardadinho lá, ele fica lá. Então, começou ele dirigindo e tal. Depois os filhos entraram, começaram, né, a assumir coisas do negócio e tal. Mas ela foi fundada, se for olhar o ano de fundação da Herculano, ela é de 1975. Então, esse ano a Herculano faz 50 anos de fundação, mas tem mais de 70 de história. A especialização da Herculano é no transporte rodoviário de cargas e da década de 80 para cá, muito químico, né? Antes, meu avô transportou tudo que você imaginar, né? Até café, pessoa para construir Brasília, foi de tudo. Mas dos anos 80 para cá é especialização em produto químico. Estamos aqui de fora esse tempo todo. É uma história que eu tenho muito orgulho, porque a gente sabe o quanto o trabalho está envolvido, a família toda envolvida, todos nós, hoje, nem todos os irmãos do meu pai são sócios mais, cada um foi seguindo o seu caminho, mas a base de todo mundo está ali. É uma família que é muito unida, né, mesmo com a história do negócio. Minha avó, esposa desse meu avô, ela tem 101 anos, é viva, todo ano tem uma festa gigante para comemorar o aniversário dela, né? Foi em julho agora a última. Então, assim, é algo que vai além do negócio, né?
E agora falando de mim, igual você falou, me formei em administração e segui o caminho natural. Vamos para a empresa da família. Aliás, isso começou um pouco antes. Quando eu fiz 14 anos, meu pai pediu não, me deu uma carteira de trabalho de presente. Falou assim, agora você tem que ir para a empresa. Eu falei, mas eu tenho que estudar. Ele, não, 2 horas por dia você passa na empresa. Não importa. Mas você faz suas coisas, a escola é prioridade, mas você vai para lá. E aí eu fui aprendendo, fui vivendo aquilo ali. E quando eu me formei, o caminho natural era ficar. Mas eu sou muito inquieta, muito desassossegada e não estava muito feliz com o meu desempenho. Eu achava que eu tinha que aprender mais para chegar lá, que eu não estava preparada para assumir o cargo que eu tinha. Eu via o pessoal ralando muito e eu estava ali meio assim. E fiz um trainee, uma prova de trainee, e aí que eu fui parar na Falcone, que é a nossa coincidência da vida. Passei alguns anos lá, uma baita escola, aprendi muito, voltei para a empresa e aí quando eu voltei já assumindo a parte financeira, né, que é a que eu cuido até hoje. What else? Desafios. Uma coisa, antes da gente passar lá para ela, uma coisa que eu queria te perguntar você falou sobre a união da família e tal, e assim, a gente sabe que tem muitos quiprocós e conflitos dentro de uma empresa familiar. Você associa esse sucesso da empresa também ao bom relacionamento da família fora da empresa? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não tem associação. Não, até porque assim, bom, é engraçado que quando a gente tá no momento lazer, a gente nem toca no assunto empresa, sabe? É outra dinâmica, outro clima, isso aí. E na empresa é o que tem, é o combinado, é o que tá ali e vai, entendeu? Mas, assim, é claro que de vez em quando tem umas rusgas, não é um clima, assim, né? Não é perfeição, não tô aqui pra pregar a perfeição porque não existe. Mas é uma coisa que a gente aprendeu a administrar do nosso jeito, entendeu? Quem tá de fora, às vezes, deve achar assim, nossa, que lindo. Não é? Ou então, também, às vezes, quem tá muito dentro fala assim, como é que vocês dão conta? Não, a gente dá. A gente tem um jeitinho. Sim, então, antes de passar a palavra para Ellen, eu quero até ressaltar uma palavra que você colocou aí, que é dos combinados. Você falou assim, aqui dentro a gente segue os combinados. Uma empresa familiar, geralmente, ela inicia com uma baixa profissionalização. Ela tem dificuldade de pegar esse ritmo da profissionalização. Mas uma vez que isso se colocou na empresa, uma vez que ela conseguiu profissionalizar, e tem os combinados, né? Aqui dentro as regras são essas, fica muito mais fácil, inclusive, de você entender até onde que vai a sua relação pessoal com aquela pessoa e aonde começa a relação profissional com os combinados da empresa. Então, isso também é um fator fundamental, né? Ter as regras do jogo na mesa. Eu costumo dizer que a empresa é igual um casamento, né? Qualquer sociedade é igual um casamento. E acho que na familiar isso fica mais misturado porque as relações são muito próximas, né? Então, às vezes, numa sociedade que você tem com um amigo ou com alguém que você não conhece, né? Que você não tem intimidade, você tem certos cuidados para falar que com o seu pai, sua mãe, seu filho, você não tem, né? Então, é aí que os combinados ficam mais importantes. Acho que a gente, no Brasil, ainda tem muito... A gente vê muito tabu em colocar acordos na mesa, né? Quando você vai casar, você fala em pacto nupcial, parece que você tá, né, criando um drama, uma desconfiança. E na hora que você fala assim, não, vamos acertar os combinados e pôr no papel, parece que também você tá desconfiando do outro. Mas não é. É o que deixa as coisas claras e evita problemas no futuro, né? Sim, perfeito. E a sua história, Ellen, com a Top? Conta pra nós. É muito diferente da Carol, porque quando a gente tá falando de empresa familiar, né, a Top Fitness, ela não é da minha família especificamente, né? Eu brinco que eu caí de paraquedas na Top Fitness porque eu nem tinha o sonho de empreender. Eu entrei na faculdade para fazer jornalismo e viver o jornalismo mesmo. Meu sonho era ser jornalista. Eu vi uma vez uma jornalista na rua da minha casa, assim, e eu vi aquilo e fiquei super encantada, e desde então eu coloquei na cabeça que eu ia ser jornalista. E na faculdade, já na Top Fitness, eu me encantei pela comunicação empresarial, mas aí já tinha Top Fitness na minha vida. Mas lá na minha formação, eu nem pensava em empreendedorismo e muito menos, né? Minha família também não tem essa raiz, né? Minha família. Mas quando eu estava na faculdade 1 ano fazendo jornalismo, eu conheci meu esposo, meu marido, Rodrigo, e ele tinha 3, 4 meses que tinha feito sociedade com o pai dele, que é o meu sogro, o Robertinho. Então, o Robertinho, ele tem mais de 40 anos, muito mais. Ele tem 73 anos hoje, ainda trabalha lá na fábrica.
E ele sempre teve essa questão da indústria, da fábrica, produzia muito. Meu marido conta que saía caminhões na hora do almoço, ele saía do colégio e ia para a fábrica e saía caminhões de roupa que ele fornecia para grandes magazines, enfim. Então, assim, não é da minha família, hoje se tornou a minha família, né? Meu sogro, agora eu tenho os meus filhos, meu marido. E aí tem a Top Fitness esse ano, vai fazer 19 anos, e tem 18 anos que eu tô na Top Fitness, né? Então, assim, é minha cria também, mas não é uma ideia que veio de mim, né? Então, hoje a empresa é formada por mim, pelo meu esposo e pelo meu sogro. E tem as gerações que a gente acredita que vai chegar ali, mas esse time, né? Eu acredito que a sua ainda seja um pouquinho maior do que o meu time lá. Então, a Top, ela surgiu através desses dois homens, que eu falo e brinco com eles, eu falo, nossa, que bênção foi eu chegar, né? Porque, exatamente o que você estava falando, sobre a questão da profissionalização, né? Porque hoje você vê um mercado totalmente voltado para essa comunicação, de como você se conecta com o seu cliente. Eu fico pensando, como é que meu sogro ia se conectar com essa cliente, Sim. né? E a minha Até base... o seu marido, por ser homem, né? Exato. Ia ter dificuldade também. Exato, e também as gerações também, né? Então, na época da faculdade, eu trabalhava no comércio, eu era vendedora de uma loja, e ali que eu reencontrei o meu marido, né? Eu já tinha conhecido ele num determinado período da minha vida. Eu entregava malote, que eu trabalhava numa imobiliária, e eu conheci ele, que ele era bancário. E aí eu conheci ele. E depois passaram-se anos, eu fui trabalhar nessa loja e reencontrei ele. Aí a gente brinca que eu falei, demorou muito, né, pra eu cair na sua lábia, né, demorou uns 6 meses. E aí ele brincou assim, eu tô indo ali pro Carrefour, que eu estudava na Estácio, mas na verdade ele tava indo lá pro Santa Cruz Shopping, que era a loja que ele tinha, né, a loja que ele abriu com o pai dele. E aí, nesse meio tempo, assim, eu precisava de tempo pra fazer estágio, pra fazer meus trabalhos, enfim. E aí eu topei trabalhar com ele. Aí eu falei, então... vou arriscar. Já tô mesmo na faculdade. Vou ter que arriscar um dia, ter que sair do trabalho para trabalhar na minha área. Então eu vou agora. E aí nunca mais saí, né? Tô lá, 18 anos. E aí foi muito bacana, porque assim, como era um público feminino, eu trouxe a bagagem de uma loja totalmente diferente, né? A loja era ali para uma certa classe social. E aí eu vim de uma loja mais sofisticada, uma loja que tinha mais uma comunicação diferente. E aí eu trouxe também um pouco de modernidade para aquilo. E a comunicação feminina, né? E aí, desde então, a gente tá ali. Top Fitness, 19 anos. Hoje a gente tá com 6 unidades em Juiz de Fora e uma unidade em Ubá. Legal. E o seu caso é um pouco bem diferente da Carol mesmo, né? Porque eu acredito que você ter conflitos com a sua família de origem é uma coisa, né? Você vai dar os problemas lá, resolve, acabou. Agora, outra coisa bem diferente é ter um problema com o seu sogro, né? Porque aí tem que ter um pouco mais de dedo e tal. E aí, já entrando um pouco nessa esfera do conflito, né? Queria ouvir de vocês duas. Se já aconteceu alguma situação, né? Um conflito que foi forte dentro da empresa e que passou para a vida pessoal, como vocês lidaram com isso? Porque eu sou consultora de algumas empresas familiares e eu já vi isso acontecer. Então, o conflito da mesa de trabalho passar para o almoço de domingo. Isso e vice-versa, né? Assim, já aconteceu uma vez, eu cheguei segunda-feira na empresa, a gente tinha uma reunião de acompanhamento de resultados, e tava um clima esquisito. Depois eu fui descobrir que o almoço de domingo não foi muito legal na família, né? Então, assim, já aconteceu isso com vocês? Como que vocês lidaram com isso? Bom, comigo nunca aconteceu, assim, porque sempre a gente nunca... É o que a Carol falou. Nesses encontros, foi uma rotina natural, assim, sabe? Quando a gente tá realmente, assim, no almoço de domingo, ou no churrasco, ou alguma coisa, a gente evita falar, mas não assim, não pode falar de trabalho, não é isso. Naturalmente, a gente Tem tanta coisa pra falar, né? gente? naturalmente Já fala do trabalho o dia inteiro, né? E assim, uma das coisas que a gente aprende, né?
conviver. Então, sempre quando tinha alguma coisa que me incomodava, eu levava pro Rodrigo. E até hoje, eu levo pra ele. Eu não vou de frente com o meu sogro. Até hoje. Eu falo, ó, isso não tá legal, vai lá, conversa com seu pai, né? E eu acredito que ele faça isso também. Mas meu sogro, ele é muito, sabe? Eu acredito que ele tenha muito mais um jogo de cintura, até mesmo que eu. Porque a mulher, eu sou muito agitada, né? Eu sou muito elétrica. Às vezes eu quero resolver as coisas na mesma hora, assim. Mas a gente nunca vivenciou isso de algum atrito do final de semana ir pra empresa. Mas eu acredito que seja também muito de personalidade também, né? A minha família é engraçado, né? Porque tem meu marido até fala isso, a gente tem uma hierarquia que já Bem meio respeitada. que veio montada desde sempre, assim. Então tem muito respeito, sabe? A gente não desrespeita um tio, um pai. É a forma como a gente sempre lidou, sabe? Não tem essa coisa de dedo na cara. É claro que você fica magoado, né? Tem coisa que você não gosta e tal, mas eu acho que a gente foi aprendendo a conviver aquilo assim. Eu nasci nesse meio, né? Eu nasci com aquilo já estava formado, né? Eu tenho 40 anos, Herculano tem 50. De fundação, fora os anos anteriores lá, né, que eles viveram. Então, acho que eles aprenderam muito a gerir isso e, como eu falo das regras, a gente sempre teve muitas regras, sabe? Então, assim, ó, domingo não vamos conversar sobre isso, não vamos falar isso, e por aí vai. E acho que teve uma coisa inteligente também, que eles fizeram, que a gente tinha, o final de semana passava todo mundo junto, quando eu era criança, todos os primos, todos juntos. Nós fomos crescendo, a fazenda, que era onde a gente se encontrava, se dividiu em vários terrenos, cada um começou a ter a sua casa, a sua privacidade. Então eu acho que na hora que a bomba ia explodir, ia ter os conflitos, porque ia ter aquele monte de adolescente, foi cada um pro seu. Cada coelho pra sua E aí toca. se encontrava quando, estamos a fim de encontrar, vamos encontrar. Não, hoje privacidade, foi privacidade. Então eu acho que isso tudo foi ajudando a gente aí se distanciando disso. E o meu pai, ele tem muito essa postura. O meu pai não fala de negócio fora da empresa, é dele. Meus tios até conversavam e tal, e eu lembro, ele sempre fala assim, lá, os dois estão conversando disso, nem vou chegar lá perto, vou ficar aqui. Então ele também evitava. Então eu aprendi isso com ele, não falo de negócio fora do ambiente de negócio e vai. Então, mais uma vez você reforçou essa coisa da regra, né? Eu acho que as empresas familiares que dão muito certo e que conseguem separar bem essa parte profissional da parte pessoal são empresas que têm combinados e regras mais claras, inclusive na vida pessoal, que conseguem fazer estipular esse limite. Dizer que é fácil não é, da hora que dá vontade de dizer, nossa, pra que essa regra? Porque você tá me irritando, eu queria fazer isso e tal, mas enfim. Vamos lá. No fim, você tá vendo que essa regra tá funcionando, né? E regra nem sempre é agradável mesmo, não. E aí, falando em regra, vamos falar um pouquinho sobre a profissionalização, né? A gente vê que as empresas familiares têm um pouco mais de dificuldade. Na verdade, empresas pequenas e médias têm mais dificuldade de profissionalização. As grandes talvez já encontraram mais esse lugar, até por necessidade. Para se tornarem grandes, elas precisam encontrar esse lugar, né? Mas eu tenho algumas empresas familiares dentro do meu portfólio e eu vejo que tem essa dificuldade, que às vezes é um pouco de burocratização na governança, né? De não querer abrir mão para o outro, de uma dificuldade de separação de papel, família, empresa. E aí não consegue muito adotar processos ágeis, trazer tecnologia, enfim. Como que vocês enxergam hoje, tanto a Top Fitness quanto a Herculano, dentro desse cenário de profissionalização? Então, assim, vocês conseguem... a empresa já atingiu esse patamar? Como que foi essa profissionalização? Vocês estavam dentro da empresa para ver isso acontecer? Ou vocês já chegaram lá, já estava lindo, profissionalizado? Quem dera. Vai dica. Não, na verdade, assim, eu acho que eu enxergo mais profissionalização como um conflito de gerações. Não sei se eu vou me fazer entender, mas é porque eu acho que, assim, se não fosse profissional, não teria chegado onde chegou, né? Do jeito deles. Mas eu acho que o que acontece é que a gente, como a gente vem, a nova geração, né? Como a gente vem estudado, a gente fez uma faculdade, a gente tem mais ferramentas que a geração anterior não tem, porque eles aprenderam trabalhando, eu acho que é aí que pega, sabe? E eles têm muito esse perfil de centralizar, de a decisão final é deles, da assinatura final ser deles, enfim. O que
ao longo desses anos, tanto eu quanto os meus primos, nós aprendemos a fazer foi assim, vamos atacar onde dá. Ali, naquele lugar, aquele processo que é o xodó deles, não vamos mexer, deixa. Ah, podia ser melhor? Podia. Podia custar menos? Podia. Podia estar mais ágil? Podia, mas vamos fazer aqui onde dá para fazer. E aí a gente vai fazendo o que vai dando, a gente vai melhorando. Um dia, na hora que a gente chegar lá, aí a gente entra em conflito ou senta e conversa. Porque quando a gente é mais jovem, né? Eu, pelo menos, quando eu entrei, eu queria mudar tudo. Eu queria mexer em tudo. Eu queria fazer tudo acontecer. Vinda da consultoria, né? Quer implementar. E aí foi só pancada, só pancada, só pancada. Eu falei, não, gente, peraí. Deixa eu fazer de outra forma. E aí eu fui aprendendo a lidar. Então, hoje, assim, a cada ano que passa é um processo a mais que um abraça, que o outro abraça. É uma coisinha a mais que eles abrem mão. E assim a gente vai chegando. Entendeu? Uhum. E lá na Top, como Eu escutando a Carol falar, eu tô aqui lembrando, né? Porque lá na Top veio da experiência, né? Da experiência do meu sogro, de anos, de aberturas de loja, de fábricas, de ter mais de 200 funcionários, aí depois ter 100, aí quebra e volta, enfim. Então, a experiência. E quando ele se tornou sócio do filho, eu sei que ele cedeu um pouco, né? Que foi difícil para ele, porque ele abriu mão da parte da administração para ficar no operacional, porque ele sabia que ele não ia dar conta de fazer os dois, porque ele já teve a experiência, né? Então, quando eu via cenas de, tipo, quando ele abria a mão e falava, não, então você decide. Porque ele sabia que tinha que tentar um caminho diferente. Então, eu vendo você falar, tipo assim, de chegar com inovação, e eu vendo, eu vi o rostinho dele aqui, de tipo, não, peraí, agora eu tenho que aceitar. Algumas coisas lá na fábrica eu vejo que a gente segura um pouco pra não tipo, bater de frente, né? Não, fica assim mesmo, a gente sabe que pode deixar ele um pouquinho triste, e a gente sabe que ele tá na frente, às vezes ele fala assim, é porque agora eu não mando mais, né? Eles fazem esse drama. Exato, eu falo com ele, faço, nossa, você tá dramático? Então, assim, quando você usa essa parte, essa palavra profissionalização, né? Eu sei que mesmo com a idade, com a experiência dele, ele entende que os setores, que as incumbências estão bem separadinhas, sabe? Ele fica ali na produção, o filho dele fica na parte administrativa e financeira e eu fico no comercial, né? Então, às vezes, ele vai conversando com o Rodrigo vem e fala comigo assim, não, porque tal coisa, o produto é ele. Não, isso aqui eu resolvo com a Ellen. Sabe? Aí, não, isso aqui é com o Rodrigo, né? Então, ele entendeu isso, mas eu sei que foi muito difícil, né? Exatamente por isso. É um processo, né? Por sempre ser ele que decidia, ele que era o líder, e agora ele tem que, né, aceitar. E as inovações, assim, é muito difícil, né? E a fábrica tem todo um processo, eu não sei como é que funciona lá, mas... entender para ele que às vezes ele chega com um produto e fala assim, nossa, isso aqui vai vender muito, porque eu aproveitei o tecido, eu fiz muita coisa, nossa, isso aqui a gente fez isso, olha aqui, Ellen, tudo eu aproveitei nisso aqui. Aí joga na produção, aquilo demora horas para ser produzido. Ele fala, mas não, peraí, eu gastei menos tecido, não pode, esse produto não pode sair nesse preço. Ele entender toda a dinâmica A cadeia, né? Então, custou para ele. Então, a gente também ter essa compreensão que é a dor do outro, né? De estar perdendo um espaço, mas assim, tô ganhando aqui, mas todo esse processo de mudança é complicado, assim, né? É um exercício diário de empatia, a verdade é essa. Verdade. Tanto com eles quanto entre a gente, porque é complicado, assim. Não tem como você chegar e querer que... Meu pai tem 74 anos, ele faz 74 anos dizendo. Eu não tenho como eu querer que meu pai entenda de inteligência artificial, entendeu? Não dá para eu colocar isso. Ele é o diretor de operações. Sim. E não adianta eu chegar para ele e falar assim, agora é com IA. O que eu faço? Eu vou lá, às vezes crio um modelo lá. Aí mostro para ele, falo assim, olha que legal isso aqui. Ele, nossa, aí vamos fazer. Agora dá para fazer isso aqui, que dispara, a gente manda um alerta pro cliente para saber onde o caminhão tá. Nossa, legal. Tá, vai. Então, assim,
o que a gente foi aprendendo também é que antes a gente pedia muita permissão para inovar ou para fazer. Hoje a gente faz. A gente faz e apresenta, sabe? Então, junta a equipe ali e, assim, as pessoas que trabalham lá, já trabalham há muitos anos, todo mundo já entende dinâmica. Então, junta a equipe que vão fazer esse projetinho aqui acontecer. Na hora que tá pronto, a gente apresenta. Ó, o resultado foi esse. Aí, eles gostam. Agora, se você for falar, não, a gente tá querendo fazer aquilo, aí você não vai fazer. É que tem que ver pra crer, né? Eu vejo que na fala de vocês, assim, muito do desafio está ligado ao gap geracional, né? Que não é Sim. nem de fato de ser da família. Mas independente se fosse família ou não, o gap geracional, ele é um desafio para todo mundo. A gente tem até um episódio aqui que foi sobre gap geracional e, interessantemente, foi com pai e filha. Uma empresa, né, que é o Pais e Filhos, que é pai e filha. E a gente discutiu muito nesse podcast também a riqueza desse gap geracional, né? Que um vem com essa tradição, com essa força da empresa enquanto marca, dessa história. E as gerações mais novas, né? Não a nossa geração, mas uma geração mais nova que a gente, vem com essa força de inovação, do fazer acontecer, do questionamentos que não existiam antes. Então, essa questão do gap geracional eu acho que é forte mesmo. Por outro lado, o fato de ser uma empresa familiar, ela traz pra gente um pouco da empatia. Porque uma coisa é eu lidar com um líder que tem 70 anos e que não é nada meu. Outra Sim. coisa é eu lidar com um líder de 70 anos que é meu pai. Então eu tenho um pouco mais de dedo para lidar, eu entendo a história de vida. Então a gente está falando aqui de vários desafios das empresas familiares, mas se eu pego em comparação, né, eu sendo liderada por um senhor de 70 anos que não é meu pai, e um senhor de 70 anos que é meu pai, às vezes aqui é até mais fácil, porque eu tenho um olhar de empatia. Tem várias dificuldades e desafios, que são os que nós estamos discutindo aqui, mas tem também a vantagem, né, de ter esse olhar, de olhar um pouco mais empático. Sabe o que eu acho que é a grande vantagem da empresa familiar é que você tem tempo no mundo que você não tem tempo. Sim. Porque se você entra numa corporação que você não é familiar, né? Enfim, você não tem o benefício do tempo, você precisa dar resultado muito rápido, né? Se você não der resultado em X tempo, você tá fora. Então, a empresa familiar, quando você faz parte da família, né? E até quem não faz parte da família acaba entrando nessa dança, né? As coisas precisam de um processo, de um tempo. Então, eu acho que quando as mudanças vêm, elas são mais sólidas. Não tem esse monte de tiro no escuro que o pessoal dá aí, né? Vou dar o exemplo da IA de novo. Ah, agora é IA. E todo mundo começou a fazer um monte de coisa de IA que não serviu para nada. Então, como a gente não tem essa correria, não, para que isso serve? Vamos entender onde que vai se encaixar, onde que vai trazer benefício, onde que não vai. Você ter esse tempo de pensar, porque você tem que ter a coisa muito pensada, muito estruturada e mais ou menos andando para você convencer a outra geração a fazer. Que é o tempo que as outras empresas não têm, né? Então, se for olhar o lado positivo, acho que o grande lado positivo é esse. Boa. Me fez lembrar essa questão da tecnologia, assim, quando eu, por essa parte de comunicação, né, e já logo, eu lembro que o Estado de Minas fez uma reportagem que eu fui uma das primeiras empresas a trazer a loja virtual. E aí, eu lembro direitinho uma das coisas que meu sogro falou comigo assim, ah, então agora a gente vai vender dormindo? Não, aí eu falei, é mais Tipo ou isso. menos assim, é tipo assim, né? Então, essa questão de trazer e já mostrar feito, e hoje ele já tem um pouco mais de noção, óbvio, né? Ele vê que não é tão fácil assim a gente ter um site, uma loja online, mas é exatamente isso aí, de você já chegar com um projeto e colocar na mesa, né? E fazer. Sim. Eu vejo que tanto a Top Fitness quanto a Herculano, pelo que vocês estão falando aqui, são empresas que que já estão um pouco mais evoluídas na gestão, na profissionalização, na estrutura, nos processos, né? Mas tem uma boa relação familiar. Empresas que não têm esse cenário, que eu conheço algumas, uma solução é uma pessoa de fora para auxiliar, né? Então a gente entra na questão da consultoria, a gente entra na questão do conselho consultivo, que é o que a gente estava conversando aqui, né, Carol? Então você, enquanto consultora, enquanto conselheira consultiva, vai até poder trazer contribuições para a discussão, mas eu vejo isso como uma saída. Eu tenho tantas empresas no portfólio que são familiares, mas eu acho que é exatamente isso. A empresa precisa trazer alguém de fora para falar, porque o que eu falo não é tão bem recebido quanto alguém de fora. E essa questão da relação familiar pesa muito nesse Sim, sentido. sim.
Eu acho que até onde tem bom relacionamento, sabe? Porque tem hora que as ideias são opostas, né? Uhum. E na hora que você fica, né? Se são duas pessoas e um pensa que sim, o outro pensa que não, os dois têm poderes, ninguém vai ceder. É É. verdade. Né? Então é sempre importante ter um fiel da balança ali, um terceiro elemento, né? Sim. Seja ele externo, interno, seja um conselheiro, um irmão mais velho, um amigo, um consultor. Mas tem hora que precisa ter alguém para pesar ali na hora que a decisão é 0 ou 1, né? Sim. Até Então, tem essa é opção importante, também, né? Que às vezes você tá tão envolvida ali com todos os negócios ou com o operacional, você ama aquilo e você não consegue enxergar. Às vezes você tem a mesma opinião. Aí quando chega alguém de fora, te abre os olhos para algo que você estava fazendo e não percebia que estava errado, ou que precisava tomar um outro rumo de uma maneira diferente. Às vezes não estava errado, mas precisava dar um jeitinho, né? A Top, na verdade, eu acho que a Top ainda tá muito criança, sabe? Porque eu vejo assim, a gente cresceu muito rápido, eu ainda falo isso, e a gente cresceu sem muitos processos, porque a gente pegou, na verdade, hoje eu até falei nos stories sobre isso, assim, né? Que eu vi o anúncio de uma pessoa que vai abrir uma loja de moda fitness, e eu falei assim, é engraçado isso, assim, porque quando a gente abriu há 19 anos atrás, há 18 anos, não tinha esse boom do fitness, de treinar, de atividade física, não tinha, a gente nadava, eu falo que eu nadava assim, ó. Eu não tinha concorrência, né? Principalmente online, não existia isso. E hoje é fácil. Você vai em São Paulo, você compra uma roupa, né? Qualquer um pode Vai na vender loja de sem abrir departamento. sem abrir CNPJ, você vende roupa, né? Qualquer tipo, qualquer linha, qualquer segmento. Então, eu me perdi totalmente do que eu tava falando. Que você nadava de braçada na A concorrência. gente nadava hoje. de braçada, mas eu não lembro o que eu tava falando, você sabe? Mas aqui, eu vou aproveitar que você Ah. perdeu o que eu tava falando, mas por outro lado, você não tinha concorrência, mas você tinha menos clientes também. Eu ia falar isso também. Porque hoje em Alcançava dia menos todo pessoas, mundo né? malha e todo mundo quer ter roupa nova, porque tem que postar no Instagram o look novo de malhar, né? E o look novo é fator motivador E se não postar a foto, não valeu, Não né? valeu. Queima caloria. Não valeu. Isso é um chamariz, assim, gigantesco. Eu lembrei, eu tava falando do crescimento, né? Agora eu voltei. E a gente cresceu de uma forma, tipo, um ano, e uma das coisas que eu até estava comentando lá na reunião, porque nós temos consultoria, né? A gente precisou de uma consultoria, Sim. porque depois da pandemia, o poder de consumo e o jeito que as nossas clientes consumiam mudou. Então a gente viu que a gente precisava mudar. O que está acontecendo? Como que a gente vai ter que transformar isso aqui? Então a gente trouxe um consultor e aí nós não tínhamos reuniões diárias, eu não tinha uma pessoa que me ajudava com o time de vendas, né? Eu que lidava, e sinceramente é a parte que eu não gosto de lidar com o time de vendas. Eu gosto de estar ali vendendo para o cliente, tá no salão de venda, tá na internet. Eu gosto de estar ali, mas eu não gosto de ser o tipo, vem cá, Gestor. vamos organizar aqui. Por que Treinar ai, e- fulana falou assim comigo e não sei o quê. Ai, gente, isso... Gestão de pessoas. Vambora, vamos vender, vamos fluir o dia e tal. Então a gente viu que a Top ainda tá crescendo, a gente ainda tem muita coisa para organizar, sabe? Porque a gente deu aquele boom de abre loja aqui, faz isso, a gente nadou, abre isso, abre aquilo. Só que a gente percebeu que a gente não tinha processos, né? A fábrica, pouco tempo, tipo, tem 6 anos, um pouquinho antes da pandemia, que a gente começou a entender os processos, que poderia vir aqui na frente, qual tecido que tem que fazer, esse aqui. Gente, isso aqui descarta esse produto é prejuízo, sabe? Um pouquinho antes da pandemia. Então, assim, a gente ainda tem muito para crescer e para entender toda a logística da marca, assim, né? E hoje com um cenário ainda muito diferente do que antes. E eu tava falando sobre isso, que antes a gente nadava de braçada, eu também falei isso nos stories. Agora, gente, é fácil, a gente nada no hype do momento, vai, né? Mas antes você tinha essa clareza do cenário, assim, você tinha não tinha pouco, você falou assim, tinha poucos clientes, tá? Mas você não tinha como eu posso dizer? Tinha mais previsibilidade, talvez, Exato. né? Você tinha poucos clientes, mas você Exato. sabia que você ia Essa é a atender palavra. exatamente Exato. aqueles clientes. Você sabia que, tipo, esse mês aqui, ó, é ruim, tá? Esse mês aqui, ó, isso aqui vai chegar e vai vender, e não sei o que e Tinha tal. clareza Você tinha... da sazonalidade dos Exato. produtos que vendiam. Então, por isso que tudo. tem, eu concordo, e é assim,
se eu pudesse falar, gente, coloca uma pessoa de fora pra Tem que olhar, olhar, sabe? E é importante ter uma pessoa com a visão sistêmica, né? Porque, que é a visão do todo. Porque a gente tem muita visão dos nossos processos. Então, você cuida do marketing, do comercial, você tem ali aquela visão. O seu sogro cuida da operação, da produção, ele olha ali a Aquele produção. olhar ali. E o seu marido da administração, ele olha aquilo. Então, assim, é muito importante ter alguém que consiga olhar o todo para ver os impactos que tem, né? Um processo no outro. Porque no dia a dia a gente se engole ali, a gente quer resolver o nosso problema e acaba... E lá no caso, a gente não tinha essa visão de, tipo, que são duas coisas para cuidar totalmente distintas, né? Que uma é a indústria, a produção, a fábrica, e outra é o comercial, são as lojas. São coisas distintas que precisam ter uma comunicação entre elas, e a gente faltava aqui no meio essa comunicação, né? E a gente nem pensava sobre isso, né? E aí hoje a gente tem um engenheiro de produção que faz essa comunicação, que está começando essa comunicação para entender, ó, esse produto aqui não tem que fazer agora, esse aqui tem que fazer agora, né? E que aí bate de frente, por exemplo, hoje no Instagram, 3 pessoas me mandaram mensagem e falaram assim, nossa, que conjunto é esse lindo que fulana postou e tal, tem que fazer de novo. Aí eu olhei pro modelo e falei, ai meu Deus do céu, esse modelo não dá pra fazer de novo. E Mas agora? se eu tivesse com Vou a dobrar visão, o preço. se eu tivesse com a visão anterior, eu já mandaria mensagem pra fábrica, ó, a gente tem que fazer tal modelo. Se vira e faz aí. Entendeu? Porque é Qual uma visão tecido dá pra estritamente fazer? comercial, é isso que a Carol trouxe, né? Exato. Isso parte muito de um planejamento estratégico, né? Geralmente, quando eu sou chamada numa empresa para fazer proposta, e eu vejo que tem uma visão muito, um ponto focal, eu quero tratar o comercial. Eu sempre tento puxar para um planejamento estratégico, porque às vezes tratar só uma área sem olhar para esse todo, né, para o mapa de macro processo inteiro, aonde acontecem as interações, não vai ter solução, porque você vai ficar olhando só para vender, 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 e às vezes nem lucro você tem. Exato. Então é importante integrar esse comercial com o financeiro, com a produção. Mas eu queria trazer um outro tópico aqui, né? Porque a gente está falando dos desafios, a gente falou um pouco sobre a profissionalização, a gente falou sobre conflitos que podem acontecer, né? E até algumas soluções, como, por exemplo, ter um consultor externo, um conselho. Mas tem uma outra problemática que é constante nas empresas familiares, que é sucessão, que é um tópico aí bem sensível. Vocês estão na 3ª geração, né? 3ª geração. Você sabia que você faz parte de 12% das empresas familiares que sobrevivem, né? Eu nem tenho o dado da 4ª geração, mas tem um dado do IBGC que 1%. fala... É 1%? Eu li esse dado que 30% sobrevivem à 2ª geração, 12% à 3ª e agora 1% à 4ª. 1 ou 3, algo tipo isso, Pois assim. Então, assim, vocês estão sobrevivendo bravamente aí, né? Vai sobreviver, Carol. Com certeza. Mas eu queria entender como que vocês lidam com isso na prática, se existe um acordo de sócios, né? Vocês estão na 1ª geração ainda, então vamos ouvir aqui da Carol como é que vocês construíram isso. Existe o acordo de sócios, existem as regras, né? As regras de entrada, de saída, o regimento dos relacionamentos ali dentro, o que pode, o que não pode, até onde cada um vai, na falta de o que acontece. Mas, assim, nossa previsão é muito morte, vamos dizer assim. Não tem um prazo para eles saírem, não tem nada disso. E eu acredito que não vai ter. É a vida que vai É a dar vida o que prazo. vai dar o prazo deles, entendeu? E como minha avó tem 100 anos, esse prazo vai ser bem longo. O seu avô não tá vivo mais. Não, meu avô não. Meu avô eu nem conheci. Meu avô morreu novo. E aí minha avó tem 101 aí, firme e forte, com a cabeça melhor que a nossa. Então, Sim. assim, por isso que eu falo, esse tema sucessão já bateu muito na minha cabeça, sabe? Já fui muito enfática com isso. Porque tem que fazer sucessão. Pai, você precisa descansar, você precisa isso, precisa aquilo. Hoje eu já entendi que ele não quer, que a vida dele é aquilo ali, Sim. que é isso que é importante pra ele, que ele pode tirar o pé de alguma coisa ou outra, fazer outras coisas, né? Ele gosta muito dessa parte institucional, então, entidade de classe, sindicato patronal, federação, tal, ele circula muito bem nesse meio, então ele gosta disso. Então, assim, ele vai fazendo a dinâmica dele ali no dia, mas eu tenho certeza que ele só não vai sair da empresa nunca. E, na verdade, é isso, é ir administrando e criando as inovações sem deixar a empresa parar no tempo, porque eles ainda estão lá, entendeu? Sim. Então é adaptar e ir vivendo sem, né? Você não vai
tirar um pai à força e ele Não. deprimir, né? Não, Enfim. Exato. E eu penso assim, na quarta geração, né? Tem alguém já, filho de vocês, que assumiu ou não? Não, Vocês, os filhos são muito tudo pequenos. criança, mas seus primos também. Eu tenho primos mais velhos, que têm filhos mais velhos que os meus, né? Mas esses primos já não estão mais na sociedade. Ah, Já sim. saíram com outras empresas. Na sociedade hoje, a quarta geração, né? Até perdi na conta aqui. Você é a terceira, Eu sou a né? terceira. Então, a quarta geração, a mais velha é a Letícia, que tem 7 anos. Ah, Então, sim. Então, não- Ixi, vai ter que demorar. É, vai tranquilo, demorar. Então vocês não estão Mas pensando nessa ela quer ser sucessão. astronauta, então tá tranquilo. Ixi, chique, que coisa chique. Coisa chique. E vocês lá na Top, Ellen, vocês pensam em sucessão ou é um Não. assunto que nem se toca? Como a família é pequena, né? O meu sogro tem 73 anos, é o que a Cara falou. Tipo, parar pra quê, né? A gente Sim. ele nem fala nisso, ele fica super chateado. Ele fala, nossa, estão já querendo me aposentar. Colocar ruim alguém mesmo, pra né, ajudar gente? ele no corte foi algo assim, super dolorido pra ele. Ah, vocês acham que eu não dou mais conta e tal. A gente fala com ele, olha, você não aproveita na sexta-feira que a fábrica para mais cedo, que você não vai pro Simão Pereira, que é a casa que ele tem e tal. Ah, não, aí ele tá lá, sempre tá lá. Então é exatamente isso. Parar pra quê? Sim. Né? E aí, ele tem 2 filhos, que seria a próxima geração, vamos dizer assim, ou junto com meu marido. Mais um acabou de passar num concurso, então já sei que não vai pra lá. Já trabalhou com a gente 2 vezes, não se adaptou. E ele é mais na área mesmo dos esportes e tal. Aí, não no esporte moda, né? Ele fez educação física, passou no concurso, foi embora da cidade. Tem um outro irmão que é o meu cunhado, que está trabalhando conosco, ele faz administração, e aí eu vi essa questão da geração, assim, porque ele começou a trabalhar com a gente tem uns 4 meses, mais ou menos. Uhum. E aí é outra. Eu choquei, assim, nos primeiros momentos, que eu sou muito, igual eu falei, eu sou muito papá. Mas você chega pra ele, entrega uma coisa aqui, você consegue resolver isso aqui pra mim? Tipo, tecnologia. Uhum. Pronto. Sabe? Era tudo que eu precisava, Sim. né? Então, assim, mas eu não sei se ele vai seguir, se ele vai querer seguir, né? E os meus filhos são também pequenininhos, né? Eu tenho um de 5 e um de 10 anos. Uhum. Um falou que vai ser médico, de bombeiro. E outro, jogador de futebol. Uhum. Quem sabe, né? Um jogador de futebol, né? Sim. Salva a gente do empreendedorismo. Tô brincando. E Mas enriquece a família, Por né? enquanto, não tem essa questão. Te aposenta. Porque, né? Não tem. Sim. O acordo de sócios eu acho que é uma coisa que ajuda muito na sucessão, né? Até pensando que essa empresa familiar, em algum momento, ela pode não ser mais familiar, né? Se as gerações forem não querendo assumir, alguém pode assumir, né? Pode haver a venda dessa empresa. Existem algumas outras soluções. É uma coisa que eu penso também hoje, né? Assim, na minha família, igual eu falei, fez 14 anos e ia pro negócio. Era impensável alguém sair do negócio. A única pessoa da minha família inteira, até hoje, que saiu do negócio fui eu. Foi uma revolução, assim. E hoje eu... Ovelha negra. Como assim? Por quê? Você não está satisfeita? Não, não é isso. Eu preciso aprender. Você não ama mais a nossa Não, família? Mas eu penso isso que, assim, hoje, né, diante das possibilidades que a gente tem, e o mundo é tão grande que eu acho que a gente tem que proporcionar para as crianças experimentarem, né? E Sim. se um dia quiserem, for, Sim. aí a gente conversa sobre. Mas eu acho que isso também traz uma bagagem que enriquece demais a empresa, se algum dia eles forem topar, né? Então, eu acho que, claro que você tem que ter o acordo, tem que ter né, as regras definidas, se for vir, essas são as condições para vir, mas deixar a coisa mais... A gente está né? realmente com outra geração, É. né? Outra cabeça. Gente, queria fazer uma dinâmica estilo ping-pong aqui com vocês. Uma dica rápida de cada um desses 3 pontos que eu vou colocar aqui, tá? Então, uma dica para quem está começando agora em uma empresa familiar, ou seja, está entrando numa empresa familiar. Que dica vocês dariam? Fundando ou entrando para trabalhar? Entrando para trabalhar. Tenha paciência. Não esquecer da experiência do próximo. Respeitar a experiência do Respeitar a próximo. Tenha experiência. paciência e empatia. Um conselho para quem está no meio de conflitos familiares dentro do negócio. Respira. Um Entende dia- quais são os seus valores. Pensa no porquê que você tá ali. Tem algo muito maior, né, do que o conflito. Vamos tentar ajustar. Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. É isso. Não dá pra resolver nada de imediato, assim, agir no calor da emoção. Tem que esperar, tem que Sim. colocar as ideias no lugar pra depois agir.
Eu não tenho empresa familiar, nem trabalho em uma, mas como consultora eu falo que acho que um conselho bom para esses conflitos é não levar nada para o lado pessoal. Porque a gente tem, isso em qualquer aspecto da vida, mas uma empresa familiar, a gente tende a levar para o lado pessoal, né? E não é sobre você, né? Não, não mesmo. Um insight sobre o que vocês acreditam ser o futuro das empresas familiares no Brasil. Eu acredito muito que a gente está muito nessa tendência de conexão com as pessoas. A gente tem sim essa tecnologia avançada, inteligência artificial, enfim. Mas a gente vê uma tendência também do público querer essa conexão, esse amor, sabe? Essa proximidade. Então eu acredito que as empresas familiares trazem isso, porque, querendo ou não, tem esse peso do amor, da união, a história, né? E as pessoas se conectam com as histórias, né? Quando a gente conta, igual eu não sabia da sua história, e achei lindo saber que a avó dela tem 101 anos, a história do caminhão que tá lá, que eu tô louca pra ver esse caminhão. Então a Você gente nunca vai. nem quis ver um caminhão, agora com a Nem sabe o que é história. caminhão, né? É, então assim, né? E eu vejo isso também quando eu falo, nossa, mas se o seu sogro ainda tá lá, as pessoas têm essa curiosidade. Então, essa conexão, esse envolvimento, eu acho que vai fazer muita diferença. Eu, como uma boa admiradora do empreendedorismo, eu acho que o futuro do Brasil está na mão dos empreendedores, né? Eu acho que isso é cada dia mais claro. É a gente que faz o Brasil girar, é a gente que faz o Verdade. Brasil acontecer. Então, assim, o futuro do país está na mão das empresas familiares. A gente precisa entender que precisa ter regras claras, que precisa ter empatia, que precisa ter paciência, que no fim do dia é relacionamento como qualquer outro, como que você tem em casa, como que você tem com os filhos. E, igual a Ellen falou, ir criando cada vez mais conexões para criar mais negócios, mais oportunidade de emprego e a gente fazer, né, o Brasil acontecer. Perfeito. E agora, para a gente finalizar, o que que vocês diriam para quem está ouvindo a gente e pensa como preparar a casa, né? Sendo essa casa uma empresa familiar para o futuro. Então, assim, a minha empresa está desorganizada, é uma empresa familiar, como que eu preparo ela para o futuro? Vamos de novo nas regras. Gestão, governança. Gestão, governança, regra, alinhamento de valores, que eu acho que é o principal, né? Não, Cultura, não, né, não é porque você nasceu no mesmo lugar que você tem os mesmos valores e princípios, né? Então, se você já não tiver os mesmos princípios e valores, já para ali, já repensa. Mas se você tiver os mesmos princípios e valores, vocês vão chegar num acordo, olhar para frente juntos, né? Você falou de planejamento estratégico. Precisa ter uma visão só, não adianta trabalhar com 2, 3 visões, que aí você consegue trilhar o caminho para chegar em algum lugar, né? Porque toda vez que tem um conflito, não, gente, mas peraí, a visão era aqui. Qual opinião está mais próxima da visão? Vamos voltar para lá, Isso. né? Exato. Então, processos, né? Porque a gente está aprendendo na pele, porque não sabíamos, a gente foi fazendo, e agora a gente está reestruturando e organizando a casa. Então, tá começando agora, a dica é processos, é dolorido, você mexer em algo que parecia que estava organizado, mas não estava organizado. Então, se começar certinho, é maravilhoso, né? Então, não tenha medo de organizar, de começar organizado. Parece chato, mas começar organizado já vai ser muito mais tranquilo a caminhada, né? E com certeza não perder aquele sentimento assim, por que que você tá aqui, sabe? Eu quero isso aqui, por quê? Não perder, porque os desafios são grandes, né? A gente pensa em desistir, a gente pensa em várias coisas, mas assim, se a gente não perder o foco, faz diferença. No fim do dia, eu acho que preparar uma empresa para o futuro, seja ela familiar ou não, é olhar para essa gestão, né? Olhar com cuidado para aquilo que vai sustentar a empresa, porque a operação, o corre do dia, ele é importante, ele é inclusive o gerador de caixa, mas se não tiver uma estruturação por trás disso tudo, eu vou simplesmente fazendo o de hoje, eu não estou preparando para amanhã. E um ponto muito importante, falei isso até no podcast passado, mas vou repetir porque casa aqui, né? O líder, seja ele de uma empresa familiar ou não, se ele não tem na agenda dele
algumas horas do dia para pensar e estruturar esse futuro, ele não está sendo um bom líder, né? Ele está só apagando incêndio o tempo Verdade. inteiro. E dentro da empresa familiar é assim também. A gente tem que gerir os conflitos, a gente tem que preparar a sucessão, a gente tem que profissionalizar e a gente tem que preparar a nossa empresa para o futuro. Então, olhar para essa gestão, olhar para essa estrutura, para essa governança, para essa estratégia, para esses processos, eu acho que é o que vai garantir esse futuro da empresa familiar ou não, né? E no mundo que a gente vive hoje, que tudo muda muito rápido, né? O cliente comporta de uma forma hoje, amanhã ele vai comportar de outra. A gente está aí prestes, né, a começar a implementar uma reforma tributária que tá todo mundo meio sem entender como é que vai ser. Se a gente não tiver esses processos e essa noção do nosso negócio, do modelo de negócio bem definido, pode se perder, né, nessa transição aí. Então, eu tô falando isso porque eu estava conversando com a contadora da empresa hoje, para a gente sentar e pegar o modelo de negócio para entender as questões da reforma, porque é um tópico que é importante, que é a realidade de todo mundo, de qualquer empresa brasileira, familiar, não familiar, enfim, que está começando agora, que já está 400 anos no mercado, que não está, porque é um momento de reflexão mesmo para olhar para todos esses processos e ver onde você consegue ter menos impacto e continuar, né, seguindo em frente. E todos os líderes têm, mesmo que sem perceber, a gente quer colocar a mão na massa, né? E às vezes a gente é pego nessa situação de ficar apagando incêndio diariamente e não planejar e não pensar no que pode acontecer, como eu tenho que organizar isso aqui, até mesmo para sucessões, como que eu vou deixar isso aqui organizado para quem assumir, na minha falta, como é que vai ser, né? Então a gente tem essa tendência mesmo de tentar que eu pego e faço. Né? É porque o empreendedor é um fazedor, né? Então ele chega fazendo. Você vai fazer, tipo assim, deu um problema pra você que você gosta. Você vai lá, resolve e tal. Agora tem que parar, pensar, analisar e você já fica incomodado. Nossa, sou eu, assim. Aí você vai arrumar uma outra coisa. Você vai arrumar outra. Não, peraí, deixa eu resolver. Agora eu não posso. Tem um problema pra mim, não. O dia que eu sento pra planejar, sento pra organizar, a sensação de que eu trabalhei nada. Gente, não trabalhei nada. Por quê? Né? Aí Gente, você fala, e a poxa, minha sensação é o exato oposto. O dia que eu tô planejando é o que eu tô mais trabalhando. O dia que eu tô apagando incêndio, eu falo, meu Deus do céu, não trabalhei hoje. nossa! Eu lembro da minha época, essa fala da Ellen me lembrou, uma época da Falcone, a gente estava num cliente, e aí a gente estava sentando lá, revendo o processo de compras tal do cliente, e aí a gerente de compras falou assim, tá bom, e que horas que eu trabalho? Muitos clientes vão falar isso. Que horas que eu trabalho? É muito interessante isso, né? Eu, recentemente, uma empresa familiar, eu entreguei um framework para eles de gestão, né? Com a estrutura de reuniões e tal, dentro do sistema de gestão. E aí eles falaram assim, nossa, mas eu vou ficar fazendo essas reuniões e que hora que eu vou trabalhar? A reunião Não, é um o meu trabalho. marido, ele fala assim, porque a gente, antes da consultoria, a gente não tinha tempo pra se reunir. Reunir com o time de venda, vai parar a loja, que horas a gente vai parar a venda, né? Reunir pra ver o financeiro, ver o que vendeu no mês, na semana, estruturar tudo. Impensável. Era impensável. Então, assim, as primeiras semanas era loucura. As primeiras reuniões, ele falava assim, não trabalhei nada hoje, só por conta de reunião. E hoje já colocou na rotina e vê Hoje como já tá colocou bom, né? na rotina e ele já se organiza e ele fala, vamos definir na reunião? Sabe? Sim, Essa isso semana é mesmo ele legal. falou assim, eu trouxe uma coisa pra ele, pra gente definir ele. Será que dá tempo da gente discutir isso na reunião de sexta-feira? Aham. Né? Aí, e como é importante, né? Quando a gente coloca na rotina, a gente vê a importância disso. É. Né? Gente, nós estamos finalizando, então, assim, eu queria agradecer muito a participação de vocês por terem vindo aqui. Esse tema de empresas familiares é um tema caro para mim, assim, eu acho que para o Brasil como um todo, né? A gente tem uma representatividade grande em relação a empresas familiares, eu atendo muitas também, então é um tema que eu gosto de falar e vocês têm uma expertise, assim, bem interessante nessa área, então eu quero agradecer vocês. E deixar o espaço aberto agora para vocês indicarem os Instagrams, rede social da empresa, né? Pessoal, se quiserem também. E livros, materiais, enfim, o que vocês quiserem indicar em relação ao tema. Bom, o Instagram da Top é @topfitness.br. E segue lá no Instagram, vocês vão conhecer um pouco da história da Top. Tem o meu pessoal também, que é Ellen Oliveira. E a loja tá aí espalhada, a gente brinca que é igual essa farmácia, cada canto tem uma Top Fitness. Essa farmácia que a gente não pode falar o nome, tá patrocinando não pode o falar. podcast. Mas você sabe qual, né? Cada cantinho você encontra Top Fitness, né? E agora também lá na outra cidade, em Ubá, que era uma cidadezinha que a gente já estava há muito tempo
vigiando Namorando. ela, olhando, enfim. Mas segue lá no Instagram, que é o canal que a gente tem para comunicar com as nossas clientes. Aí vocês vão ver essa empresária blogueira lá no Instagram o dia inteiro. Já cheguei aqui fazendo um blog, você viu, né? Bom, o Instagram da Herculano é @transherculano, mas a gente tá mais ativo na internet em si do que no Instagram, né? E o meu é Carol Cruz Pedrosa, tá meio paradinho, porque eu tô pensando, tô numa fase meio de introspecção para pensar. Há um tempo atrás eu publicava muitas reflexões de sexta-feira, né? Que eram as coisas que eu ficava elaborando durante a semana. Mas ultimamente estou repensando algumas coisas. Mas tem coisa interessante lá. Tem esporte, arte, livro, tudo. É uma mistura. Podcast. Podcast. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia ele volta. Não é? Então é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você que assistiu. Se esse tema te tocou de alguma forma aí, se você sabe que ele vai ser importante para alguém, compartilha com essa pessoa também. E na próxima semana a gente se vê aqui no podcast. Um abraço. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off when I fall down.